Queridos irmãos, nós estamos, nestes 2 últimos domingos, nos movendo num outro cenário em relação aos domingos precedentes. Estávamos, até então, contemplando aparições de Jesus ressuscitado. Agora estamos com Cristo no cenáculo. E o Evangelho de hoje, de algum modo, nos aponta a festa que celebraremos daqui a 15 dias, a grande solenidade de Pentecostes. Porque o cenáculo é o lugar onde, por assim dizer, a igreja é gestada. Ali se institui a Eucaristia e o sacerdócio. Ali Cristo lava os pés dos apóstolos e lhes entrega o mandamento do ágape. Ali os apóstolos perseverarão em oração com Maria Santíssima, as santas mulheres, os discípulos, para serem revestidos do Espírito Santo, a fim de depois poderem cumprir a grande comissão de levar o Evangelho ao mundo inteiro. E, portanto, as palavras de Cristo relatadas por São João no cenáculo são como que o testamento dele. São aquelas palavras que contêm as indicações mais preciosas antes de que ele consuma o seu sacrifício através da morte no Calvário. Sacrifício que será levado à sua plenitude pela vitória de sua ressurreição. Como dizia São Paulo, ele morreu para expiar os nossos pecados, ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. No trecho que nós lemos hoje, Jesus começa dizendo: se alguém me ama, guardará a minha palavra. É muito importante isso, porque a ressurreição inaugura um tempo em que a vida de Deus é derramada na nossa vida. Ou seja, Deus não é um Deus distante, um Deus que está nas estrelas. A ressurreição de Cristo faz com que a sua vida gloriosa seja derramada na nossa vida. Ele nos quer conduzir. Como diz São Paulo, os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E como também diz ele em outro trecho, ele derramou em nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, ó Pai. Portanto, o ressuscitado quer morar em nós, o ressuscitado quer nos guiar. A segunda leitura fala do templo de Deus no céu, da cidade santa. E diz que a Nova Jerusalém não tem um templo, porque o próprio Deus está dentro dela. E de fato nós vemos essa grande cidade quadrangular, com 12 portas, 12 colunas. Deus no seu centro, a sua glória a iluminando. Não há sol na cidade santa, porque a glória de Deus que a ilumina, a sua lâmpada é o Cordeiro. E acerca disso, diz São Paulo: vós sois o templo de Deus, e o Espírito de Deus habita em vós. Ou seja,
pela ressurreição de Cristo, nós nos tornamos o templo do Novo Testamento. De alguma maneira, essa cidade santa somos nós. De alguma maneira, ela está em nós. A presença de Deus vive em nós. E quando nós cremos nisso, verdadeiramente, então nós percebemos que a presença dele em nós não é inerte. Ele fala. Ele fala não com palavras humanas, ele fala com a sua presença. Ele fala por essa audição que nós chamamos de fé, a percepção dele em nós. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Eu preciso escutar a palavra dele. Essa palavra viva e eficaz de que nos fala a carta aos Hebreus. Essa palavra que suavemente comunica ao meu coração a realidade da sua presença, da sua inspiração, da sua revelação íntima, da sua condução em mim. Quando nós oramos, basicamente o que nós fazemos é isso. Nós cremos na presença de Deus em nós. E então nós começamos a guardar a sua palavra. É ali que existem todas as respostas que nós precisamos. É nesse Deus falante que se encontra toda a provisão de inspiração de que nós necessitamos. A primeira leitura nos fala um pouco disso quando mostra os apóstolos reunidos no primeiro concílio da igreja, que é o Concílio de Jerusalém. É o primeiro novo desafio que a igreja enfrenta. No capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos, nós temos todo aquele relato maravilhoso que culmina com o Pentecostes dos pagãos. São Pedro, que vai até a casa de Cornélio, e ambos, por revelação divina, são conduzidos um ao outro, e quando Pedro lhes anuncia o Evangelho, o Espírito Santo cai sobre Cornélio e toda a sua família. Então Pedro não consegue negar a água do batismo, porque ele os vê falando em línguas. Ora, quando estes pagãos convertidos pela graça de Deus à fé começam a ser perturbados por alguns judaizantes que entendiam que a igreja devia ser apenas uma seita judaica, então os apóstolos se reúnem em concílio para resolver a questão. E como eles resolvem? São Pedro toma a palavra e diz: eles receberam o Espírito Santo como nós. Nós somos salvos pela graça. E a fé purificou o coração deles. Então Santiago diz: olha, estava prometido desde o Velho Testamento que Deus restauraria o tabernáculo de Davi para todos os povos. Portanto, não importunemos mais estes irmãos com fardos insuportáveis que nem mesmo nós conseguíamos levar. E quando escrevem a carta aos cristãos oriundos da paganidade, aqui, os apóstolos dizem: decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo além destas coisas indispensáveis. Ou seja, os apóstolos tomam uma resolução nova para um problema novo, mas não apenas movidos por circunstâncias externas, movidos por Deus, pela palavra viva de Deus que os conduz.
não por uma palavra morta, mas pelo próprio Deus que os fez discernir, graças à inspiração do Espírito Santo, porque Ele mora em nós, Ele nos quer conduzir. Se alguém me ama, guardará minha palavra e meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que eu disse enquanto estava convosco. Por isso, nós precisamos, muitas vezes em nossa vida, dar uma chance de Deus falar. Nós não podemos ser essas pessoas engajadas, corridas, ativistas, muito seguras de si mesmas, que sempre se conduzem pelas suas próprias opiniões, esperando que Deus as respaldará em tudo. E que, no final das contas, tudo vai dar certo, porque elas são movidas por boas intenções. Não! Nós precisamos dar a chance de Deus falar. Nós precisamos ter a humildade de dizer: Senhor, eu não me conduzo. O Senhor não está morto. O Senhor é vivo e ressuscitado. Faz-me entender. Mesmo quando é novo aquilo que o Senhor quer. Mesmo quando para mim é algo inédito. Mesmo quando é inusitado. Mesmo quando parece ser uma novidade. Faz-me entender a tua voz, conhecer os teus caminhos, discernir a tua estrada, inclusive porque isso que eu recebi de ti é ainda tão parcial, é ainda tão limitado. E é por isso que Jesus diz: mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo o que vos tenho dito. Ou seja, não basta sequer receber uma palavra, é preciso estar sob o regime do Espírito Santo. É preciso estar aberto a essa condução sobrenatural. O nosso problema é que muitas vezes nós temos certezas demais, e estas certezas são frutos da nossa cegueira. Nós não damos espaço para que o Senhor nos instrua. Nós não somos conduzíveis, nós não somos ensináveis, nós nos fixamos dentro de critérios já estabelecidos, de padrões a priorísticos. Quantas vezes nós estamos tão seguros da nossa própria opinião, que não temos a humildade de dobrarmos o nosso entendimento diante de Deus e dizermos, como lhe disse Samuel: fala, Senhor, o teu servo escuta. É claro que a palavra de Deus não nos conduzirá a esmo. Porque algumas pessoas, às vezes, entendem que a inspiração é descondicionada. Isso é uma loucura. A cidade santa está fundada sobre 12 alicerces. Ela não é insegura. Nós temos um fundamento que é a fé apostólica, que não pode ser jamais negociada. É a doutrina dos apóstolos, aquilo que nós aprendemos da nossa mãe, a Santa Igreja. Mas, para além disso, há tantas coisas a se arbitrar.
cujas possibilidades são tão variáveis, se nós não nos deixamos guiar pelo Espírito Santo, se nós não somos dóceis, se nós não entendemos que precisamos dele, que necessitamos urgentemente ser conduzidos por aquele que é onisciente, então nós caminhamos de equívoco em equívoco, talvez tendo a certeza de estarmos acertando. Ao contrário, quando nós procuramos escutar a palavra de Cristo em nós, mais do que falar, quando nós procuramos deixar-nos guiar mais do que levar as coisas segundo aquilo que nós cremos ser o definitivo, então nós descobrimos a paz. E é por isso que Jesus diz: deixo-vos a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Aquele que é conduzido por Deus é pacificado por Deus. São Paulo diz: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o vosso coração e as vossas mentes em Cristo Jesus. Ou seja, a paz de Deus excede todo entendimento, por quê? Porque ela é fruto de uma condução que nos transcende. É a condução do próprio Espírito Santo. Quem se deixa levar por Ele, quem não tenta pautar Deus, quem desiste da vontade de querer pilotá-lo, mas se deixa levar por Ele, esse descansa em paz. Às vezes o cristão parece ser um pouco bobo, enquanto que o esperto parece ser um homem carnal, aquele que tem tudo sob controle, aquele que manobra situações para que estas se amoldem aos seus interesses, aquele que manipula as circunstâncias para que elas obedeçam à sua intencionalidade. E o cristão não. Ele está em paz, assistindo todas as coisas. Esses dias eu li um verso da Clarice Lispector, que ela dizia o seguinte, que o esperto vence, mas com úlceras no estômago. Ele vence e morre. Enquanto nós temos a vantagem, o privilégio de muitas vezes perder para ganhar, de muitas vezes ver as coisas não irem exatamente como nós queremos, mas temos a paz de entendermos que Deus está nos conduzindo e, portanto, nós vamos mais longe e nós vamos chegar ao porto aonde Deus nos quer conduzir. Ou seja, não sou eu que tenho que prevalecer, é Deus que precisa prevalecer através de mim. De que adianta eu querer ter todas as coisas no controle e perder o controle sobre mim mesmo? É melhor ser conduzido pelo Espírito Santo. Ouvistes que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se vós me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. A minha alegria é que Jesus está sentado à direita de Deus Pai e que Ele vai voltar para julgar os vivos e os mortos e estabelecer toda a justiça na casa de Deus. A minha felicidade precisa ser que Ele está glorificado. Ele já venceu. A minha parte consiste em me alinhar com Ele.
em me deixar levar para a posição em que Ele está. Na carta aos Colossenses, São Paulo diz que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Mas isso pela fé. Ou seja, quando unidos ao Senhor, nós somos um só espírito com Ele. Disse-vos isto agora antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. O importante é crer. Entendendo que ser conduzido por Deus, ser conduzido pelo Deus vivo, ressurrecto, que habita em nossos corações na pessoa do seu Espírito, é para nós a grande vantagem, a maior de todas as vantagens, porque, como diz São Paulo, a esperança não decepciona. Nós não ficaremos frustrados. Portanto, fique em paz. Não se deixe dominar pela aflição, pelo medo, pela angústia. Isso não está nas tuas mãos, está nas mãos de Deus. E porque está nas mãos de Deus, Ele já resolveu tudo. Cristo já venceu todas as circunstâncias. O que nós precisamos é apenas nos deixar guiar pelo Espírito Santo para estarmos sempre seguros no centro da vontade de Deus. O cristão, muitas vezes nesse mundo, terá de perder o controle para que as coisas deem certo. Que o Senhor nos ajude a crer verdadeiramente na ressurreição. E então, nada mais vai nos intimidar, porque nós saberemos que o nosso Deus vive, e é Ele, pessoalmente, que mora em nós e que nos conduz.